Bem-vindo a todos que estão acompanhando a gente no canal. Hoje nós vamos conversar com o André Luiz Senac, paisagista, que trabalha numa empresa que chama Jardim Salvaterra Paisagismo. E é aqui de Juiz de Fora, é conterrâneo, né? Então, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade aí da gente bater esse papo, né? Falar um pouquinho da nossa trajetória e parceria, né? Mas aí eu fico à disposição aí, o que você quiser perguntar para a gente começar esse bate-bola, fica à vontade aí. Muito bem. Então, o André acabou de ganhar um concurso Jardim Mais Bonito do Brasil. Não é isso? Promovido pela TRAP. Como é que foi essa participação? Exato, exato. Cara, foi bem legal, foi bem bacana, porque esse concurso, ele foi em âmbito nacional, né? Então, assim, tanto categoria amadora quanto profissional. Jardim que eu divulguei, né? Que eu participei do concurso com as fotos do jardim, é o meu jardim, né? O meu jardim aqui de casa, que eu já cultivo ele, plantei ele do zero aí, comecei há 20 anos, 25 anos atrás. É um jardim muito grande, é, tem 4.000 metros quadrados de jardim, o terreno aqui é bem grande. E eu fui fazendo ele desde o início, quando eu era amador ainda, hobbyista, né? Gostava do paisagismo, trabalhava com logística, né, de forma profissional. E gostava no final de semana, começava a mexer com as plantas, sempre gostei de planta e fui plantando. As palmeiras imperiais chegaram aqui com 1 metro de altura, mudinhas ainda. Foram estrategicamente posicionadas. Antes da construção da casa, a gente já estava construindo o jardim, né? E aí eu vi, resolvi me inscrever, sem muita pretensão, né? Porque a gente nunca sabe, né, como é que vai ser a concorrência, mas falei, vamos concorrer e ver o que que acontece. E para minha alegria, a gente foi selecionado. A primeira peneira foram 50, né, pessoas classificadas de cada categoria. Eu estava concorrendo na profissional e depois de um certo tempo veio a questão dos finalistas mesmo, os três finalistas, e a gente estava lá. Aí, rapaz, foi aquela correria, né? Porque aí a votação do público nas redes sociais, né? E a Ah, gente começou aquele trabalho de divulgação para os amigos, para os clientes, para os vizinhos, né? Me ajuda, vota em mim. E deu certo, foi bacana. A gente ficou na liderança aí, foram 4 dias de votação, a gente ficou na liderança o tempo todo. Ainda teve uma folga aí de uns quase 500 votos a mais. E foi bem legal. Segunda-feira agora, dia 19, a gente viaja para, né, Jaraguá do Sul, que é a fábrica da TRAP, para premiação. E conhecer a fábrica, conhecer o pessoal todo lá e receber os prêmios e toda essa divulgação que vem a reboque disso, né? Isso aí está sendo muito legal, muito, muito gratificante. a divulgação acaba que é mais importante, né? Assim, é o retorno maior, né? Todo Exato, mundo. exato. Porque é um título, né? Parece que não, mas é um título importante, né? Que a gente carrega, né? Quando ganha um concurso, um título desse, né? A gente acaba acreditando que o nosso jardim é o mais bonito do Brasil, né? Acreditar é importante, acreditar é importante. Esse reconhecimento É, é.
ajuda, né? Se você É muito acredita, você gratificante. consegue seguir mais adiante. Exato. É muito legal, muito gostoso. André, como é que foi seu percurso no paisagismo? Como é que você começou? Você já está há muitos anos na estrada? Rapaz, de forma profissional, tem aproximadamente uns 10 anos, somente, né? Eu trabalhava com logística, eu era gerente de logística, cheguei a ser diretor da Camilo dos Santos. Você conhece a Camilo dos Santos aqui de Juiz de Fora, né? E uma vida muito corrida, muito estressante. Logística é um trabalho muito nervoso, né? E o meu hobby era paisagismo desde cedo. Minha mãe gostava de planta, meus pais tinham um pomar, e eu sempre vivi ali no meio daquele mato, né? Daquela, daquela sensação de biofilia, de estar ali imerso, né? Nas árvores, nas plantas. E um belo dia estava numa palestra de um consultor empresarial, Valdez Ludwig. Se quiser acompanhar ele nas redes sociais, hoje ele está velhinho, assim, mas fala muita coisa bacana. E ele, numa certa vez, ele falou isso, ele falou, o que as pessoas te elogiam, né? O que você faz que as pessoas te elogiam? Você, eu faço um bolo bacana, gosto de fazer um bolo, todo mundo adora o meu bolo. Pô, então você investe nisso que você pode se dar bem, né, nesse setor. E era engraçado que quando eu comecei aqui, eu construía a minha casa, antes de construir, eu já estava procurando um paisagista, que eu era, né, apaixonado e eu queria contratar um paisagista para fazer o jardim da minha casa. Antes da casa ser construída, eu já queria um jardim bacana. E eu não consegui encontrar ninguém que atendesse a minha expectativa. A conversa não fluía. E eu falei, cara, eu gosto, eu vou fazer. E comecei a experimentar, comecei a fazer, comecei a estudar, a pesquisar de forma amadora, nos finais de semana. E, e todo mundo que vinha aqui em casa elogiava muito o jardim, mas que jardim bonito, mas que coisa incrível, que legal, que lugar prazeroso. Era engraçado, porque as pessoas vinham e não queriam ir embora. As visitas chegavam e não queriam ir embora, eles ficavam loucos aqui, né? E o local, eu tenho essa sorte de morar aqui no Vale do Salvaterra, então não é só o meu jardim, né? Todo o entorno é muito bonito, né? Então a gente se apropria da paisagem mais ao longe, né? Que é muito bonita e isso tudo complementa, né? A biodiversidade, os pássaros, né? Tudo isso faz parte, né? Desse microecossistema. E aí, num determinado momento que eu quis sair dessa vida empresarial louca aí de logística e ter uma profissão um pouco é, mais tranquila, né? Mais prazerosa, sem muito estresse no dia a dia, eu segui essa orientação do Valdez no Livigo. Por que as pessoas te elogiam? Eu falei, pô, as pessoas me elogiam pelo jardim. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a fazer cursos e para sair do amador e entrar na questão profissional mesmo. Adquiri uma franquia, na época chamava Doutor Jardim, uma franquia de manutenções de jardim, piscina, e foi um aprendizado e tanto que foi 5 anos de franquia, que o aprendizado era na prática, era online, era direto, todas as dúvidas, todas as questões que eu tinha no dia a dia, eu ia perguntando. Então, foi um treinamento, assim, uma pós-graduação, vamos dizer assim, de 5 anos, com os paisagistas dessa empresa. E aí, acabou o período de franquia, eu comecei a marca própria, que aí já é o Jardim Salvaterra. E aí,
saindo um pouco da manutenção e partindo mais para as implementações, para os projetos, implementações, telhado verde, jardim vertical, tudo relacionado ao que a gente consegue executar hoje. E está bem bacana, os clientes estão gostando muito e estamos seguindo em frente, todo dia aprendendo, todo dia estudando, acompanhando os maiores paisagistas aí do Brasil, né? Como referência para a gente observar aí as tendências e tudo mais. E a gente vai seguindo. E tá gostoso, tá bacana, tá muito prazeroso essa nova etapa aí. E tocar a empresa de paisagismo, você acha que é mais tranquilo do que o seu trabalho anterior? É tranquilo? Ah, Ou é bem é. mais, é bem mais tranquilo, porque você está trabalhando com o bem-estar, né? Daquela casa, daquela família, daquela área de lazer. Então você trabalha com coisa boa, né? Você trabalha com beleza, você trabalha com um pássaro, com, né? Com alegria, né? Porque a área de lazer de uma casa, de uma família, de uma residência, é onde a pessoa vai recarregar suas energias, vai brincar com os filhos, com os cachorros, enfim. Tem que ter prazer, né? Tem que ter um ambiente agradável, acolhedor. Então, eu não vejo estresse nisso, não. Eu vejo só beleza, só coisa boa. E o Né? retorno é sempre muito bom dos clientes, então é bem E melhor. Com certeza é bem melhor. é bem melhor. E os desafios mesmo, assim, do trabalho, assim, a equipe, né? Os funcionários, a questão de conseguir cliente, como é que você faz? Cara, é muito tranquilo, muito fluido, assim. Porque como eu trabalhei em empresas muito grandes, né? Então a questão de gerenciamento de pessoas, de processo, cronograma, plantio, compra, transporte, né? Porque dependendo do jardim que você vai fazer, às vezes a gente pega fazendas, plantas de grande porte, palmeiras muito grandes. Aí precisa de carreta, precisa de guindaste, precisa de uma logística, né? E, e antes de trabalhar com paisagismo, eu trabalhei 25 anos com logística. Então, assim, facilitou demais, né? Então, a ordem do plantio, assim, a gente adequou uma questão gerencial, uma questão de liderança, e de trabalho de equipe, só mudou o tipo de trabalho, né? Mas, vamos dizer assim, aquela competência adquirida no passado, ela facilitou, né? Facilitou muito o gerenciamento da empresa e da equipe. É tranquilo. E hoje a equipe é grande, a sua empresa é grande? Cara, não é grande. A gente já foi maior quando trabalhava com manutenção, tinha vários carros, cada um para um bairro. Era mais nervosa a operação, porque a manutenção era de piscina e de jardim, e toda semana a gente visitava praticamente todos os clientes para manter tudo em ordem. E aí era mais desgastante, porque era muita gente, muito equipamento, muito carro e o valor agregado do serviço de manutenção é baixo, né? A concorrência é mais alta porque tem os jardineiros autônomos dos bairros que fazem um serviço muito parecido e por um preço mais baixo. E aí com a pandemia a gente enxugou bastante, né? Enxugou muito a equipe porque realmente o serviço reduziu muito. E aí eu segmentei mais na questão de plantio, projeto, implantação de jardim, revitalização. E, e aí, dependendo do local, a gente contrata mão de obra extra local, né? Porque às vezes é em outra cidade, enfim.
E é um serviço momentâneo, né? Você vai fazer um plantio, às vezes demora aí 2 semanas só. Faz 2 semanas ali, contrata mão de obra extra para acelerar aquele processo e, e depois volta para o dia a dia normal, do fluxo normal, de serviços menores, de casas, né? Sem muito estresse, né? Sem muita correria. Porque a gente quer fazer um trabalho com qualidade, com seriedade, mas assim, sem estresse, sem correria, sabe? Não é aquela coisa de, tem que fazer rápido, tem que acabar logo. Não. O troço tem que ser legal, tem que ser gostoso, tem que ser bem feito. Requer um certo tempo, vamos fazer, né? E você conhece bem Juiz de Fora, né? Juiz de Fora chove, faz frio, faz sol, tudo no mesmo dia. Então, a gente tem que contornar isso, né? Porque trabalhar com jardim e chuva não dá. Então, a gente sempre orienta o cliente, olha, dependendo da meteorologia, nós vamos ajustar esse prazo de execução. E assim a gente vai contornando com muita transparência com o cliente, não dá zebra não, tá Funciona. fluindo bem. Funciona, Funciona bem? Está funcionando? funciona, funciona Então sim. é possível mudar, sair de uma carreira, começar no paisagismo e vai dar certo. Não precisa a pessoa ficar em pânico. Não, cara, assim, tem que gostar bastante, né? Tem que gostar bastante do que faz, tem que ter amor, né? Cuidado, ouvir o cliente, né? Sempre que eu faço um projeto, eu faço a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. Eu envolvo o arquiteto, que é parceiro, eu envolvo o cliente. Cada cliente é único, cada um quer uma coisa diferente. Eu não vou tirar um jardim da minha cabeça e vou vender aquele projeto para o cliente. Eu quero ouvir ele, eu quero saber o que ele gosta, né? Qual que é a paleta de cores que ele quer no jardim. Tem cliente que é interessante, tem cliente que gosta só de verde. Eu quero tudo verde. Nem uma florzinha, nem uma corzinha. Não, eu gosto de folhagem, eu gosto de tons de verde. Ok, a gente analisa a questão do sol, da sombra, do solo, propõe as espécies vegetais, vê o de acordo do cliente. Essa espécie eu gosto, essa eu não gosto. Faz esse filtro. De acordo com esse filtro, a gente faz as composições. Vai fazendo um passo a passo mesmo com o cliente para ele estar pleno, ele estar satisfeito, ele participou daquele processo, ele participou da construção do jardim, que é gostoso. O jardim, eu chamo assim, eu falo com o cliente que ele não é um produto, ele é um processo. Você vai plantar, por mais que você chegue com uma planta adulta, com uma planta bonita, ela vai continuar crescendo, ela vai exigir manutenção, ela vai exigir água, atenção, nutrientes. Então, e o seu jardim vai modificar ao longo do tempo. Você plantou uma árvore, daqui a pouco aquela copa de árvore cresceu e vai fazer sombra no gramado. E se você não fizer nada, o gramado que está ali debaixo vai morrer. E aí você vai trocar aquela vegetação, aquela forração, né, de sol pleno, com uma vegetação de sombra. E por aí vai. O jardim nunca para, ele está sempre em movimento, né? Ele está vivo, né? E aí os É. frutos chegam, os pássaros chegam, os insetos chegam e tudo é um microecossistema que a gente cria, né? Porque às vezes o cliente acha que é mobiliário, né? Não, vou comprar uma cadeira, uma mesa, uma espreguiçadeira, vou colocar ali e está pronto. O jardim não é assim, né? Então tem um, tem uma dinâmica, né? Que a gente cria um vínculo com o cliente, a gente está sempre visitando o cliente, visitando o jardim, como é que o jardim está, evoluiu, morreu, foi para frente, né? A gente cria um vínculo com os clientes para que aquele jardim também prospere por vários anos. E é legal demais. É legal demais isso aí. E a manutenção depois? Você implanta, vai lá,
ajudar na manutenção? Você pega esse tipo de contrato, você só visita? Isso. Aí depende do cliente, depende do perfil da vegetação, né? Se for uma estrutura mais complexa, por exemplo, um jardim vertical na fachada de um prédio, e aí precisa de uma equipe de alpinista qualificado para fazer a poda, ver o sistema de irrigação, aí e o cliente tem mais dificuldade, a gente faz sistematicamente essa manutenção. Ah, não, mas eu tenho meu jardineiro, o seu Zé aqui, que vem de 15 em 15 dias, mas ele não, ele faz tudo direitinho, mas ele não tem muito conhecimento. Aí a gente faz um treinamento, faz uma consultoria, orienta o jardineiro do cliente, né, para fazer as manutenções. Ou a cada 6 meses o cliente, André, não estou gostando, tem alguma coisa errada no meu jardineiro não está dando conta, vem aqui, faz uma consultoria, vê a questão da nutrição. Muitas vezes é isso. O pessoal esquece de adubar, né? Acha que é só luz e água, né? Só pão e água, né? Aí não vai para frente, né? Tem que botar um pouquinho de nutrição no solo para as plantas agradecerem, né? Então a gente vai levando, cada caso é um caso, né? Tem cliente que pede a nossa manutenção, tem cliente que pede só a nossa orientação, controle de pragas, insetos, enfim. A gente atende o cliente sempre que ele precisar, mas a gente não força a barra na questão da manutenção, porque a gente sabe que, né, o custo do jardineiro local é do dia a dia, né? E tem esse vínculo, né? Tem esse vínculo. Tem sempre o seu Zé que trabalha na casa daquela família há 20, 30 anos. Você não vai tirar o serviço do seu Zé, né? Deixa o seu Zé, ajuda ele, dá um treinamento para ele, orienta e deixa ele, né, ganhar o dinheirinho dele também, que tem lugar para todo mundo no mercado, né? Mas é isso, quando o cliente solicita, a gente vai, mas hoje não é o meu serviço principal, né? A manutenção não é o carro-chefe hoje da empresa. Mas eu achei interessante, que você tenta estabelecer uma parceria com o cliente, né? Quer dizer, ouvir o cliente para que ele participe, para que o projeto seja feito em conjunto, porque aí também ele compra a ideia de cuidar, né? Exato, exato. E ele tem que entender, né? Porque, por exemplo, tem uma cliente minha que a gente vai visitar um garden sábado. Por quê? A gente faz um projeto, a gente faz uma fotomontagem, né? Até usando o Photolandscape. A gente pega fotos de jardim pronto e passa como referência, monta um orçamento e explica, ó, o porte dessa palmeira vai chegar com 2 metros, mas ela vai atingir 10 metros, né? É diferente a expectativa do cliente, ele tem que entender que planta que vai chegar hoje e o que que essa planta vai se tornar ao longo dos anos, né? As vegetações, é muito comum a gente vê nos condomínios assim, plantas imensas plantadas em jardins pequenos, porque Já foram a pessoa pequenas vai também, né? no garden, exatamente, vai no garden, acha a planta muito bonitinha. Ah, que legal, vou levar, vou plantar. E esquece né, de procurar saber se aquela planta vai se desenvolver muito, né? E aí a proporção não acontece, né? Porque ela tem que entender que aquela planta vai continuar crescendo. Então a gente tem que fazer as escolhas certas para o ambiente certo, para que aquele jardim fique bonito e proporcional. Então, às vezes, tem que levar o cliente no garden para ele entender, ó, a planta é essa, ela é pequenininha, mas ela vai ficar daquele tamanho. E aí o cliente entende o contexto e fala, ok, vamos fazer, vamos substituir essa aqui então. E aí a gente consegue uma assertividade maior, né? Os erros são mínimos quando a gente faz
esse passo a passo, né? Esse cuidado para o cliente entender o que ele está comprando e plantando no seu quintal, né? Para não ter aborrecimentos futuros. Isso é importante. Mas tem o outro lado, né? O jardim é vivo, então as plantas vão crescer e ele vai mudar, né? Você falou do Exato. gramado que está ali, quando a árvore fica grande já não vai dar grama, ela está na sombra. Então, existe uma mudança com o tempo, né? A pessoa tem que Exato. entender que é um processo, né? O jardim não é realmente não é uma decoração, está instalado e nunca mais vai mudar, vai ficar daquela forma. Não, ele vai estar mudando constantemente. Existe um trabalho de educação com o cliente, né? Você vai ter que ficar explicando e orientando. Você consegue fazer essa orientação para o cliente? Chega a ser um desafio? Ah, muito tranquilo. É prazeroso, né? A gente fideliza o cliente, né? Com essa dinâmica do dia a dia, né? Porque o que a gente mais vê é o medo do cliente de cortar uma planta, de fazer uma poda, de a planta está toda torta, vamos dizer assim, ela cresceu desordenada, ela cresceu de forma natural, né? Ela não teve uma poda educativa, não teve um trabalho, para que ela fique do formato que o cliente quer, né? E aí, muitas das vezes a gente tem clientes que a gente chega num quintal ou num jardim para fazer uma revitalização e a gente tem que fazer podas drásticas, né? Em árvores, em arbustos, para que aquela planta rebrote de forma correta, equilibrada, mais forte, com mais vitalidade, né? E a gente tem todo um cuidado, né, para avisar para o cliente: olha, você vai assustar, mas a sua planta não vai morrer. Calma, fica tranquila, porque às vezes o cliente assusta. Ele fala assim: nossa, você acabou com a minha jabuticabeira, você acabou com o meu limoeiro. Não, calma, fica tranquilo, vai rebrotar, vai por mim. Aí, poucos dias depois daquele processo de adubação, poda e tal, começa a vir os primeiros brotinhos, aí o cliente respira aliviado. Mas é gostoso. É uma forma de ter um pós-venda, né? É uma forma de ter um contato constante com o cliente. Porque é aquela coisa, uma, de forma comercialmente falando, às vezes a pessoa fala: eu vendi um jardim, eu vendi um projeto, ele já tem um jardim e eu não preciso dar atenção para ele mais, porque o jardim está pronto. Esse cliente não, ele não vai me demandar novos serviços, né, novas plantas, o jardim está pronto. E na verdade é um equívoco, né, porque como o jardim está em constante mutação e desenvolvimento, o processo de revitalização do jardim, ele é necessário para o jardim continuar bonito, né? E o cliente às vezes enjoa, né? Poxa, eu estou cansado desse visual aqui, só dessa grama, só dessa fênix, ou só dessa árvore. Agora eu quero um pouco mais de cor. Ah, agora eu quero atrair pássaros. Ah, cada momento de vida do cliente, ele quer uma dinâmica diferente. Às vezes ele vai fazer uma reforma, aí a obra sempre prejudica um pouco o jardim, né? Dá uma detonada. E aí a gente chega para recuperar aquele jardim, para fazer uma revitalização. Então, assim, eu sempre falo, cara, é pro resto da vida. Nós vamos ser amigos, parceiros e cliente pro resto da vida. Um jardim feito é como se tivesse feito uma criança ali, que ela tem que cuidar. Vai ter um momento que vai estar doente, vai ter um momento que vai precisar de recuperar, vai ter um momento que você viajou e não molhou, e aí o jardim ficou feio. Então, assim, pro resto da vida você cria um vínculo com o cliente e
e é muito legal. Eu gosto de ter esse vínculo, e é prazeroso, e é sempre uma oportunidade de novos negócios, né? E um cliente satisfeito sempre te indica para o vizinho, para o parente, para o amigo, e a única preocupação que eu tenho é não conseguir atender bem todos os clientes, por excesso de trabalho. Então, por isso, a gente tenta não crescer demais, né? Ser uma empresa regional, ser uma empresa com o pé no chão, atendendo, né? Um passo de cada vez, até onde a perna alcança, para ter um negócio sustentável, né? Para não ser uma coisa estressante. Então, nós vamos desse jeitinho mineiro, né? Devagar e Devagarinho. sempre, Tem que ser devagarinho. devagarinho, tem que ser devagarinho. É isso, Mas, é isso aí. pelo que eu estou entendendo, a sua principal propaganda hoje é o boca a boca. São os clientes falando bem, é o trabalho bem feito, É, que gera. tem o Instagram, que você divulga os trabalhos, né? Usa ele como portfólio, mas hoje a gente não trabalha com mais nenhuma mídia assim que para impulsionar, para conquistar clientes. Tem muita parceria, né, com muito arquiteto. Então, o arquiteto é um parceiro assim fantástico de negócio, e a gente sempre trabalha em conjunto, né, atendendo as demandas dos arquitetos. Então, assim, é o boca a boca e é um trabalho bem feito, sem, sem erro. Demora um pouquinho, né? No início é sempre ninguém te conhece, você tem poucos jardins implantados, dá um pouquinho de frio na barriga, né? No início. Mas depois a coisa flui e é orgânica, sem muita preocupação. Graças a Deus, tá Tem que legal. ter firmeza, tem que ter sangue frio para aguentar o começo, né? Esse que Exato. é. Como todo negócio, né? Como todo negócio, o início é sempre desafiador, né? Eu troquei 25 anos de logística, né? E achei que o meu primeiro ano como paisagista ia ser fácil, porque, né, uma vivência, né, empresarial em grandes empresas ia me fazer um grande microempresário. E foi muito difícil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aprendizado, ele ajuda, mas é um outro setor, um outro segmento. Ninguém te reconhece como paisagista. Todo mundo te reconhece como gestor de logística. Então, até virar essa chave, demorou bastante. Mas foi um processo legal de aprender uma nova E, profissão, né? e teve um outro processo, né? O processo de você virar empreendedor, né? Um processo de deixar Sim, de ser funcionário e passar a ser empresário. Essa mudança é muito grande. Como é que é, foi essa? é. É porque as responsabilidades mudam, né? A posição que você está de resolver problema, e no início, né, aquela história, né? Uma empresa de uma pessoa só, né? Você faz tudo, né? Você é o diretor, você é o comercial, você é o operador, você é o projetista, você é tudo, né? O financeiro, o RH, é tudo, né? Então, ter uma bagagem antes empresarial, de gestão, é muito importante, facilita muito para você não cometer erros primários, mas é desafiador você ter que gerenciar tudo sozinho, né? E ir crescendo com muito pé no chão, com muita seriedade, compromisso. É realmente desafiador. Até chegar num ponto que você consegue contratar pessoas que vão te auxiliar, né? Dividir um pouco o peso com você, né?
das tarefas aí do dia a dia, mas é gostoso também, cara, você não tá é, com muita gente trabalhando, sabe? Você você otimiza, você otimiza os seus processos, você otimiza o seu dia a dia. Cara, e dá para fazer tudo, é impressionante. Dá para fazer tudo. É interessante isso. Autoajuda. Uma pessoa muito ocupada faz mais coisa do que uma pessoa menos ocupada, né? É Você tem que impressionante. fazer tudo e você simplesmente dá conta. É, e às vezes sobra tempo que antes não sobrava. Então, e uma coisa que eu falo também para alguns clientes ou pessoas que, que, que têm empresa também, que estão empreendendo, né, que têm uma certa dificuldade. Cara, o jardim, por exemplo, trabalhar com jardim, né, é uma atividade física fantástica. Às vezes eu falo, até estimula o cliente, né, a fazer a própria manutenção do seu jardim, porque é uma atividade, é um CrossFit muito legal, porque é uma atividade funcional, que você vai cortar a grama, você vai rastelar, você vai carregar o saco de adubo, você vai molhar, você vai podar, você abaixa, você levanta, e quando você vê, você está suado, seu corpo produziu aí hormônios, endorfina, produziu um monte de coisa e você está com a cabeça boa. Você está cansado fisicamente, mas está com a cabeça boa, está com um físico legal, está com um pulmão, um coração bom, por causa dessa atividade, uma atividade física mais prazerosa, eu acho, né? Mais prazerosa do que ir para uma academia e ficar correndo na esteira. Eu prefiro, eu Ainda pega um prefiro bem sol, né? mais. Vitamina D também faz falta. Exato, exatamente, exatamente. E a coisa do Fotoland? Você falou que a fotomontagem te ajuda e tal. Como é que tem sido usar os programas da UE? O que que você usa? Como é que você usa isso? Rapaz, eu uso muito nesse processo criativo, né? O processo criativo, que é que é a parte que eu mais gosto, que são as composições das plantas e o que que você vai usar naquele ambiente. E o Photo Landscape ele facilita demais, né? Você fazer várias simulações, várias ideias e mostrar para o cliente, porque o cliente ele é muitas das vezes ele não enxerga o que que você está enxergando, ele não entende o que que você está falando. E você mostra uma foto, você mostra uma planta, e quando você tira a foto da casa do cliente e faz essa fotomontagem com as plantas que você propõe, ele entende de imediato o que que vai vir, né? O que que vai vir? Ah, poxa, vai vir essa palmeira, vai vir essa folhagem, vai ter gramado, vai ter pedrinha, vai ter deck de madeira. Ele fala, poxa, gostei. Ou, ah, não gostei, não quero assim, vamos fazer assado. Facilita demais, né? É uma ferramenta muito boa, muito rápida, muito fácil de usar. Eu levo mais o rascunho Eu levo mais o rascunho, o estudo do projeto, né, o quantitativo, o porte, para o escritório de jornal para mim. Porque como é aquela história, né? Eu não consigo fazer tudo, eu tenho que ter os meus parceiros para dividir esse trabalho comigo. Você só faz a Exato. ideia inicial lá na fotomontagem e se for necessário, você procura um parceiro, né, para fazer aquilo. Isso, E isso. Eu gosto muito de rascunhar, desenhar no papel mesmo. Eu sou meio à moda antiga, sabe? É, é uma coisa que eu faço muito também. Eu não gosto de projetar muito no computador. Eu não gosto de ficar no computador.
Às vezes eu vou para o cliente e fico lá, sabe? Fico lá olhando o espaço, olhando de um lado, olhando de dentro para fora da casa, olhando de cima, olhando de baixo. Eu chamo esse processo de espacejar. Espacejar. Eu não sei se isso existe, não, mas é criar um espaço, idealizar um jardim, pensar como que aquele ambiente que não tem nada vai ficar com determinadas plantas. E de acordo com o ângulo de vista do morador, ele vai ver o jardim por um ângulo, por um prisma, né? Então, tem essa questão do conforto térmico. Então, essa parede aqui tem muito sol, bate muito sol da tarde, esquenta o ambiente dentro. Pô, vamos colocar uma vegetação mais densa aqui do lado de fora para quebrar esse sol, para o cômodo ficar mais fresco. Então, assim, todo esse processo de criar um jardim, ele é muito, para mim, ele é muito intuitivo, sabe? Eu uso o Photo Landscape para colocar a minha ideia, né? Visual para o cliente conseguir enxergar o que que eu estou pensando, mas o início é muito pensar, é muito caminhar, é muito espacejar, rascunhar no papel, fazer desenhos mesmo, croquis, uma coisa bem tosca. Depois que aquilo está na cabeça, vai pro Photo Landscape para materializar aquela imagem. E se o cliente precisar de uma coisa mais elaborada, aí vai pro escritório de arquitetura. Mas é uma coisa muito intuitiva, muito experimental, sabe? Muito orgânica. Assim, processo criativo para mim é uma coisa assim bem artística, sabe? É a veia, é a minha veia artística falando mais do que a questão técnica, sabe? Então, às vezes eu me surpreendo com algumas. Mas o processo criativo é exatamente esse. Você vai pegar. É como aqueles no circo, aquele cara que fica equilibrando pratos, assim, rodando com, né? Você vai e bota ali num prato, o cara quer tudo verde, aí você bota um outro prato. Ah, mas o cara quer um lugar para ele jogar bola com o filho. Aí você bota mais um prato. Ah, mas precisa de uma piscina e tem que bater sol. Ah, aí você vai equilibrando aquilo tudo para que caiba depois, né? E que fique bonito, né? O processo Exatamente. é um É isso aí. processo, e é um processo individual mesmo, né? O jeito que você trabalha é o seu, né? E de repente é isso, tem que ser livre, né? Isso é legal no Fotolândia, né? Ele é livre, você estica, aperta, puxa, move e é mais solto, né? Do que ir para um Sim, programa que é mais rígido, né? Para fazer 3D, não sei o quê, que já tem que definir muita coisa e tal. Mas, exato. André, eu queria que você encerrar com você dando uma mensagem para quem está começando. Como é que você acha que a pessoa pode começar na área? O que que você aconselha? Você já deu muitos conselhos durante toda a conversa, né? Mas pensa assim, Sim. para quem está começando, o que que você recomenda? Cara, eu recomendo começar pelo começo, é, pelo que ninguém quer fazer, né? Quando eu trabalhei em fábrica, eu cheguei a trabalhar em chão de fábrica, como técnico eletromecânico. Minha primeira profissão na Siderúrgica Mendes Júnior foi técnico de eletromecânica. Então, trabalhar no chão de fábrica, consertando máquina, sujo de graxa, lidando com a peãozada, é muito importante. É muito importante você começar do zero, do início, sem entender as coisas. E esse processo meu começou pela manutenção.
né? Pela manutenção. Cara, cortar grama é o mais fácil. Todo mundo faz. Mas nem todo mundo sabe cortar a grama, sabe cortar a altura certa, sabe acabar com as pragas da grama, sabe adubar um gramado sem queimar o gramado, sabe deixar o gramado verdinho. Então, assim, é o início, é o início. É o gramado, é uma poda, é uma manutenção, é uma substituição de planta, é entender o solo. Não adianta chegar com uma planta bonita num solo estéril, que aquela planta vai definhar ou vai morrer. Então, assim, começar de baixo, começar sem, começar humilde, começar conversando com os jardineiros que já trabalham ali há vários anos, que eles têm muitas dicas importantes. E ao longo do tempo, você vai acompanhando as redes sociais, a internet, tem muita coisa bacana, tem muito paisagista fera expondo os seus trabalhos. Aí você vai vendo, vai acompanhando as composições, vai entendendo de planta, vai pesquisando. Né? A internet hoje tem tudo, tem dica de tudo. Faça cursos, aprenda com pessoas que já estão trabalhando, faça amizade, peça dicas, seja humilde, né? Não tem mistério. Eu ajudo muita gente que está começando, que me procura, que quer dica. Os próprios jardineiros que trabalham comigo, às vezes me pedem dicas. E é tranquilo, assim. Tem que ser, eu acho que a humildade acima de tudo e entender o que o cliente quer. Eu acho que é. E começar do início, começar de baixo, fazendo um bom trabalho, honesto, que dá certo. E vai crescendo aos poucos, sem aquela questão de querer ficar fera da noite para o dia, que não fica, não. Não fica, não. Tem que gastar sola de sapato, tem que fazer tudo. Não dá para queimar a etapa, não dá para falar que é o fera, porque não é. É um processo de aprendizagem constante mesmo. Não tem outro caminho, não. Acho que é isso aí. E perseverar, insistir, perseverar, que dá certo. Dá certo, sim. É uma área muito boa, muito promissora para se trabalhar. Está só crescendo, Muito bem. E vai crescer e vai continuar crescendo, sim, com certeza. não Com é? certeza, há 10 anos atrás não tinha mesmo a importância que tem hoje, o reconhecimento. 20 anos era menos. A gente está Sim, indo adiante. Indo adiante. maravilha. Maravilha. Ó, André, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo. Aprendi bastante hoje com a nossa conversa. Eu que agradeço aí a oportunidade. Prazer falar Obrigado. contigo.